por favor, Salmo 27, verso 1 ao 5. O tema dessa mensagem aqui é uma coisa, se você gosta de anotar. Salmo 27, verso 1 ao 5. A minha oração é para que essa manhã a gente entenda que uma coisa é necessária, uma coisa. Diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procura buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém. Até aqui. Glória a Deus por essa palavra. E para a gente entender o que o salmista está falando aqui, é muito importante a gente entender o contexto do porquê que ele está escrevendo isso e qual o entendimento que ao escrever esse salmo ele tinha. Nessa época aqui no Antigo Oriente, tinha todo um costume naquela época do anfitrião. O anfitrião é aquele que hospedaria alguém na sua casa. No curso Aliança a gente aprende sobre isso, na segunda lição, a lição do limiar. Quem fez o Aliança aqui? Foi maravilhoso, né? E quando a gente entende, então, esse costume que eles tinham, por exemplo, naquela época não tinha hospedaria, eles viajavam por quilômetros e não tinha hotéis, não tinha hospedaria. O que eles tinham? Eles tinham algumas casas que, se alguém, algum anfitrião, quisesse recebê-los para poder cuidar deles, poder receber eles, aí sim. Há outras casas que tinham, não era hospedagem, mas sim casas de prostituição, ou até mesmo ladrões que poderiam ali furtar a vida deles naquela viagem. Mas quando um anfitrião, ele visse alguém ali, durante uma viagem, ele estava cansado, ele quer hospedar, então quando ele hospedava esse viajante, esse estrangeiro, na sua casa, ele tinha uma ideia já, ele tinha um costume. E o costume nessa época era receber ele, não como um estranho, mas receber como um amigo, ou até mesmo receber como algo que, até da sua própria família, ao ponto de você estar responsável de alimentar, responsável de vestir ele, responsável pelo abrigo, responsável pela vida dele, por completo. Porque quando a gente lê, por exemplo, você vê Abraão recebendo ali, os anjos de Deus ali. O que ele faz? Ele prepara o melhor, prepara uma carne fresca, prepara pães, prepara tudo do melhor para aquele hóspede que ele estava ali recebendo na sua casa. Ló também recebeu 2 anjos na sua casa. E ao ponto que aqueles sodomitas daquela região falaram assim: tira esse homem para fora, que eu ouvi que vocês receberam algum estranho na sua casa, coloca para fora para que nós tenhamos relações com ele. E o que Ló faz? A gente fica até escandalizado ao ler a história, porque a gente não entende o contexto, desse costume que eles tinham de um anfitrião. O que Ló fez? Não, neles vocês não tocam. Olha, eu tenho aqui até minhas filhas, se vocês quiserem, é algo que para nós não entra na cabeça. Como que eu vou oferecer minhas filhas para eles abusarem e guardarem, estranhos, entre aspas, que eu recebi aqui em casa? Porque eles tinham o costume de hospitalidade. Uma vez que você recebia alguém na sua casa, você estaria responsável por guardar, por proteger, por prover, ou até dar sua própria vida em prol deles. Esse era o costume daquela época. Passou daquele limiar, passou daquela soleira, essa soleira que fala? Ali na porta, você passou, então o anfitrião está responsável pela sua vida. É como se fosse assim. Vamos dizer que o pastor Rafa me convida para ir na casa dele. É uma indireta isso. Convida para ir na casa dele. E quando
eu entrar na porta, ali, passar por aquele limiar. Você pode perceber que toda porta não tem um degrauzinho assim, tipo um quebra-molinha assim. Então, você passou por aquele ali, agora eu posso descansar. Pode vir inimigo, eu sei que o pastor Rafa vai me proteger. Eu sei que se alguém, até um cobrador, se eu estiver devendo alguém e um cobrador vir, o pastor Rafa vai pagar também, né? Mas eu tô limpo, tá? Eu tô limpo. Tô zerado, ok? Tô zerado, não se preocupe. Mas eu sei que se eu entrar lá, com o costume da época, eu sei que ele vai prover comida para mim, ele vai prover, se eu estiver passando necessidade, ele está responsável pela minha vida. Era um costume que eles tinham na época. E eu me lembro que quando, certa vez, uma japonesa, né, a Chizuru, ela passou nesse aliança, e essa lição para ela não era muito estranho. Não era estranho. Para os orientais não é muito estranho. Tanto é que eles não pisam de jeito nenhum naquele limiar. Eles não pisam, porque ele tem respeito por aquele limiar que tem na porta. Não se pisa, porque uma vez que você passa ali, então logo você está responsável. Por isso que os japoneses, então, eles te servem ali. Quando o japonês te recebe na casa, eles fazem questão de, receber você, de servir você com todo carinho, com todo coração. Eles não deixam você fazer nada, né? É claro que tem alguns japoneses meio abrasileirados assim, né? Que já, tá aí, a geladeira tá aí. Mas os japoneses mesmo, a cultura deles, eles têm esse coração de servir, porque é o costume deles. E o costume dessa época também era muito mais forte, ao ponto de dar sua própria vida para eles. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então, quando a gente entende daí e começa a ler com essa lente, com esse óculos assim de interpretar as Escrituras, a gente entende o que Davi está falando. Ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa estar na casa do Senhor, porque se eu estiver na casa do Senhor, o que acontece? A quem terei temor? De quem terei medo? Se homens maus avançarem contra mim para destruir-me, é eles que tropeçarão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Por quê? Davi sabia daquele costume. Se eu entrar na casa do meu Deus, se eu passar ali pela porta e eu entrar na presença de Deus, eu não me preocupo, porque é costume. Se nós homens temos esse costume, quanto mais o meu pai, e entrar na casa de Deus. E aí ele continua falando: ainda que se declare guerra contra mim, o que ele diz? Mesmo assim estarei confiante. De onde vem essa confiança? De onde vem essa fé? De onde vem essa certeza? Vem essa certeza da cultura que eles viviam. Então Davi, ele não se preocupava, por isso que ele falou: uma coisa é necessária, que é o quê? Que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor. É claro que a gente não está falando casa do Senhor, essas quatro paredes aqui. A gente está falando da presença de Deus, de alguém que habita na presença de Deus. Amém? E aí, continuando, quando você entende isso, no verso 5 ele diz assim: que no dia da adversidade, o que ele vai fazer? Ele me guardará protegido em sua habitação. Olha a proteção de novo. Quem habita na casa de Deus, onde o anfitrião é Deus, então há proteção, há provisão. Então o que continua falando? No seu tabernáculo, ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então essa certeza, sabe, que eles tinham nessa época. E nós precisamos entender isso, que quando nós estamos então na presença de Deus, é isso que nos dá segurança. Quando eu entendo então as Escrituras, sabe, Ele me guarda, Ele me protege, e Ele vai prover tudo na minha vida e na sua vida. Se eu e você entender com esse coração, que se você passa no limiar e entra na casa de Deus, irmão, se entrega, né? Descansa, porque Ele é Deus, e vemos aqui salmista, homens escrevendo aqui, com toda essa certeza, e você pode ler e conhecer a história desses homens. Foi isso que Deus fez, porque Deus é fiel, sabe, a sua palavra. Então nós precisamos descansar. E é bem interessante que depois, lá em Salmo 91, vamos abrir também, Salmo 91? Salmo 91 também, quem escreveu esse salmo foi Moisés. E Moisés também vivia nessa cultura do Antigo Oriente, que tinha como costume essa hospitalidade,
de que uma vez que você recebesse alguém na sua casa, você estaria completamente protegido, completamente guardado e provido de todas as suas necessidades. Salmo 91 é muito conhecido, né, gente? Vamos ler todos juntos aqui, né, no projetor? Vamos ler ele inteiro, tá, gente? Mas com esse entendimento de que quem habita na sombra, vamos lá, quem habita na sombra, olha só, gente, aquele que habita, 1, 2, 3 e, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sobre a teia das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Amém? Então, Moisés também, escrevendo esses salmos, ele tinha uma clara compreensão de que quando alguém habita nesse lugar em Deus, quando alguém está com a presença de Deus, ele não tem o que temer. Pode acontecer muitas coisas, mas há um lugar de proteção. O problema é que a gente sai dessa presença. O problema é que a gente sai da casa do Senhor. O problema é que a gente sai desse lugar. E é quando nós não estamos protegidos, literalmente. Mas se de fato eu e você estivermos na presença de Deus, você está protegido. Amém? Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, se você estiver na casa do Senhor, você estará protegido. Enquanto eu tomo uma água. É tão bom. Eu quero parafrasear aqui, casa do Senhor como presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus, se você tiver a presença de Deus, tenha certeza, irmãos, tudo vai contribuir para o teu bem, tudo vai fluir no tempo certo, mas eu preciso estar nesse lugar em Deus. Eu preciso estar no lugar aqui de proteção, à sombra do Altíssimo. Eu preciso estar ali na casa do Senhor. Senão, não é culpa de Deus, é a nossa culpa, que a gente saiu debaixo da proteção. Amém? Davi, como a gente leu ali em Salmo 27, foi ele que escreveu, e eu quero ler aqui algumas passagens, porque Davi, ele valorizava a presença de Deus. Ele valorizava, gente. Ele tinha como prioridade a presença de Deus. Está lá em 2 Samuel capítulo 6, verso 1 em diante. Na verdade não precisa abrir, eu só vou citar aqui, né, todo o contexto que aconteceu. Aconteceu que ele foi ungido a rei, né, e agora ele vai assumir o trono de Israel. Mas antes de assumir o trono de Israel, sabe o que ele se preocupa? Ele se preocupa em que a presença de Deus estivesse em Israel. Então ele faz o quê? Ele pede para que a arca seja transportada, e a arca naquele tempo simbolizava o quê? A presença de Deus. Se alguém tivesse a arca de Deus, ali estaria a presença de Deus. E logo, se a presença de Deus está ali, então nesse lugar há refúgio, nesse lugar há proteção, ali era a habitação de Deus.
Amém? Então Davi ele pede para trazer a arca. E no 2 Samuel capítulo 6, verso 16, olha o que acontece aqui. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou em seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi o quê? Holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Você vê que Davi era alguém que valorizava, ele queria estar na presença de Deus. Foi ele que disse o quê? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na tua presença. Isso não mudou depois, não mudou durante a história, porque depois que ele começou a reinar, ele ainda priorizava o quê? A presença de Deus. Ele continuava habitando na presença de Deus. E se você conhecer a história de Davi, quantas guerras se levantaram contra Davi? Quantos inimigos se levantaram contra Davi? E em todas as guerras, o que aconteceu? Quem estava com ele? Deus. Porque ele tinha essa certeza e ele habitava nesse lugar. Agora a pergunta é, eu e você, nós temos essa consciência de habitar na presença de Deus, de estar com Deus, de ter a presença de Deus conosco, de valorizar a presença de Deus? Mas chegou um dia, como todo homem, pecou. E Davi, ele peca. Em Salmo 51, verso 10 a 11, pode colocar no projetor para mim? Mas Davi, ele pecou um dia. Sabe aquele momento onde ele ficou cego? Naquele momento onde ele foi levado pelos seus sentimentos, e ele se esqueceu da presença de Deus, ele se esqueceu, ele não deu valor à presença de Deus. Então ele peca, ele adultera, e além de adulterar, ele tenta esconder o adultério, e para piorar ainda, ele mente, e depois ele se torna um homicida, ele coloca ali Urias para ir na frente da batalha, para que Urias pudesse morrer, para que ele pudesse ser livre da culpa, e Urias não venha descobrir, né, o pecado que ele cometeu, tudo querendo ocultar, mas de Deus a gente nada esconde. Chega uma hora que até dá tempo, né? Deus ainda dá até um tempinho, mas chega uma hora que não dá para esconder mais. Deus usa os profetas, Deus usa aí homens, e glória a Deus, porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Tudo que aconteceu na igreja, sabe, seja bombas, acidentes que houve, sempre houve momentos onde pessoas falaram, pastor, eu tive um sonho com isso, eu tive uma visão com isso, sabe? Por isso que a gente encoraja a igreja, sabe? Encoraja os irmãos. Teve um sonho, teve uma palavra, compartilha. Se tem a ver, amém, glória a Deus, é um alerta para que não aconteça, né? Ou está acontecendo. Mas se não tem nada a ver, está tudo bem, está tudo bem. Mas nós precisamos compartilhar porque nós somos corpo de Cristo. Então Deus usa pessoas, e Deus usou o profeta Natã para ali, né, dar uma confrontada no Davi, que estava ocultando desse pecado. Mas só que Davi, nesse momento, ele faz uma oração que novamente ele entende que uma coisa é necessária. Olha a oração que ele faz. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Uma coisa é necessária. Davi entendeu que tudo aquilo que ele fez não compensou. A carne desejou aquilo. Ele tentou de diversas formas, teve tantas mulheres, tantas situações, mas sabe, nada disso o satisfez. E quando ele peca, e sabe quando você peca? Quando nós pecamos, quando nós estamos fora da presença de Deus, começa a se secar por dentro, sim ou não? Seca por dentro, a gente começa a morrer. E Davi, ele entendeu aquela oração que ele fez lá atrás. Uma coisa é necessária. Uma coisa só é necessária, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nesse lugar. A minha oração novamente, que a gente acesse esse lugar em Deus, porque esse lugar em Deus tem provisão, tem proteção, tem paz,
sabe, tem segurança, tem tudo que nós precisamos. Então Davi, ele entende isso. Não me expulse da tua presença, e nem tire de mim o teu Santo Espírito. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus? E a presença de Deus não significa um arrepio que a gente tem aqui no louvor ou no momento de oração. A presença de Deus excede, sabe, todo o nosso entendimento, é uma paz que vem. Porque não é o lugar que vai te trazer paz, é a presença de Deus. Não são os serviços, né, que vai te trazer algo melhor, mas é a presença de Deus. Essa japonesa, ela está carregando a presença de Deus. E você pode notar, a presença de Deus está com ela, independente do que aconteça. Deus honra, meu. Deus está com ela. Pode ser chefe que for, pode ser o que for. Não, Deus, Ele está com ela. Em nome de Jesus, que Deus permaneça com ela, que ela continue habitando na presença de Deus. Agora, Salmo 91, quem que escreveu? Moisés. Moisés que escreveu também, quem habita na sombra do Altíssimo. Então é esse que 1000 cairão à sua direita, 10.000 ao seu lado, e você não será atingido. Nós estaremos protegidos. E olha o que Moisés também, ele valorizava a presença de Deus. Lá em Êxodo 33, verso 15 ao 16. Sabe, são pessoas que estão valorizando a presença de Deus. Ontem tivemos aqui a Rede Jovem, o Diz Inside, foi falado também sobre isso, de paixão pela presença de Deus, sabe? E a presença de Deus não significa, novamente falando, um arrepio. Não, se trata de uma pessoa que eu preciso valorizar. Eu preciso entender, ter essa cultura no nosso coração, que se eu entro na casa de Deus, e Deus é o anfitrião, eu tenho tudo que eu preciso. E você terá tudo que você precisa. E Moisés, ele valorizava isso também. Foi por isso que ele escreveu Salmo 91. Vamos ler lá? Êxodo 33, verso 15 ao 16. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida, que diz assim: então disse-lhe, o que Moisés disse? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e teu povo, e de todo o povo que há sobre a face da terra? Então, se o Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Você vê o valor que Moisés dava à presença de Deus? E hoje em dia, sabe, a gente precisa, diante de tantas variedades que nos é oferecida nesse mundo, né, de tantas distrações e entretenimento, hoje você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui, na presença de Deus, amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele vai, se você com o coração, você pode acessar esse lugar por meio de Jesus, amém? E por meio de Jesus, Ele te leva nesse lugar. É nesse lugar que você recebe tudo que eu e você necessitamos. Duas pessoas até aqui nós falamos, Davi e Moisés, eles valorizavam a presença de Deus, eles queriam habitar na presença de Deus, eles queriam estar com Deus, eles queriam continuar a habitar na presença de Deus, amém? Eu até lembro, né, de algumas situações, né, onde a gente vai acompanhar a nossa esposa para passear, né, para procurar uma roupa, alguma coisa assim, né, e eu lembro um dia, né, que a Keila me deu umas dicas, né, porque eu ficava lá atrás dela só assim, ó, só acompanhando, aí chegava uma hora que, vou sentar lá e pode seguir a vida que segue, você pode ver as compras aí, tudo, graças a Deus aquilo não é de gastar, ela pesquisa o shopping inteiro, pesquisa o site todo para comprar aquilo que realmente só necessita, né, mãe? Glória a Deus pela minha esposa por isso. Mas enfim, ela gosta de pesquisar, mas chegou um momento que até outros pregadores depois eu ouvi falando a mesma coisa, né? Não é você estar aqui, eu não quero você só do meu lado, eu quero que você queira estar comigo. Então, a Keila começou a dar umas dicas para mim, né? Tipo, ela de repente vê uma roupa. Então, a dica que ela pediu para mim
é para eu dar opiniões. Não, talvez essa ficaria melhor. Ou que tal, não, essa daqui ficou legal. Olha, essa roupa aí ficou boa, né? Então, sabe, ter essa comunicação, né, que vai poder ajudar e caminhar. Então, não é o fato de estar, é o fato de querer estar. Por exemplo, nós estamos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, amém? Mas eu estou aqui e posso não estar aqui. Sim ou não? Agora, eu posso estar aqui, querendo estar aqui, porque eu quis estar aqui e quero continuar a estar aqui, amém? Aí faz toda a diferença. Aí sim Deus, Ele vem, né? E glória a Deus, por favor, foque o que Deus está liberando aqui, tá? É 11h30 ainda, é 11h30, tá? Eu sei que alguns estão de assumir aí na Suzuki, né? Segunda, terça, e não vê a hora de acabar e vamos curtir, vamos ser felizes. Mas, gente, queira estar na presença de Deus, amém? Queira estar aqui agora, aproveitando cada segundo desse momento. E é claro, depois você vai continuar na presença de Deus, amém? Então, é diferente. Davi, ele queria. Uma coisa é necessária, uma coisa eu peço ao Senhor. E sabe, tem uma outra passagem também aqui que eu não li, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 41 a 42. Lucas 10, 41 a 42. Legal que isso no Antigo Testamento aconteceu e agora no Novo Testamento também, em Jesus, Jesus repete a mesma coisa que Davi lá atrás falou. Diz assim, acho que a maioria conhece o contexto de Marta e Maria. Marta, daquele jeito, ligado nos 220. E olha só, e respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, quando Jesus repete 2 vezes, né? Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só, não é 2, não é 3, né? É uma coisa necessária, uma coisa peço ao Senhor, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E pelo fato de Maria ter escolhido, Maria não, porque você pode estar no mesmo ambiente que Jesus está, mas não está com Ele, né? Porque Marta e Maria estavam na mesma casa, uma estava desfrutando de uma presença íntima, e outra estava toda preocupada com um monte de afazeres. Então qual a diferença? Estamos aqui, Jesus está nesse lugar, amém? Mas eu e você, nós temos uma escolha de querer estar aos pés de Jesus ou continuar afadigado e ligado 220. Então fala para 3 pessoas ao seu redor, desacelera, meu irmão, desacelera. E fica aos pés do Senhor, desacelera, irmãos. Desacelera. Descansa, se lança na presença, curta esse momento na presença de Deus, escolha a melhor parte, e desse lugar, sabe, uma coisa é necessária, é desse lugar em Deus, porque foi Davi também que disse, ali, que quando eu morar na casa do Senhor, para contemplar a bondade de Deus, e buscar o quê? A sua orientação. A sua orientação. É na presença de Deus que há orientação. Então, às vezes a gente está fazendo tantas coisas com nossas forças, tão preocupado, tão ligado no 220, mas que tal a gente desacelerar, entregar na mão de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Aí é diferente. Então, muito importante, eu e você, sabe, desacelerar e estar na presença de Deus, amém? Agora, tem algumas outras pessoas também que valorizavam a presença de Deus. Quando Jesus também ele desceu ali as águas batismais, desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre a vida de Jesus, e uma voz do alto disse, este é meu filho amado que tem me dado alegria. O batismo está dia 13 aí, creio que Deus fará grandes coisas, né? E o que acontece então ali? É uma forma de pomba. A gente sabe que a pomba é bem arisca, né? A gente tem que tomar todo cuidado. É como se fosse a presença de Deus, um símbolo, né, de pomba. O Espírito Santo é dessa forma. A gente tem que tratar Ele com todo cuidado, porque não é de qualquer jeito. A gente precisa honrar a presença dEle. A gente está na presença dEle, reverenciá-lo.
A gente precisa, sabe, honrar a presença de Deus. E quando a gente está nesse lugar, então tudo acontece. Amém? José, ele tinha tudo para não honrar a presença de Deus, porque ele foi traído, ele foi vendido, ele foi injustiçado, ele foi preso, ele foi esquecido, e em todos os momentos, não, gente, Gênesis 39, verso 2, 3, 21 e 23, todas essas referências falam que o Senhor estava com José. Ele foi vendido, o Senhor estava com José. Ele foi injustiçado, o Senhor estava com José. Ele foi preso também por, sabe, a mulher lá de Potifar tentou agarrar ele e ninguém estava vendo, ninguém estava ali. E outra, ele já estava lá, governando ali toda aquela nação. E ele poderia muito bem, ninguém está me vendo e está tudo certo. Às vezes pode acontecer isso, não é verdade? Eu espero que não aconteça com nós cristãos, né? A gente vai para uma outra cidade, ou talvez está aí, você não conhece ninguém, aí você dá uma olhada, ninguém me conhece aqui, então está tudo certo. Eu posso fazer algumas coisas erradas, né? Porque o pastor não está aqui, né? O irmão não está aqui, então está tudo certo. E a gente aí solta, né? Mas não é assim que funciona. A gente não, né? Em nome de Jesus. Mas José, ele poderia fazer isso. Né? Que nem, por exemplo, às vezes de noite, né? De noite pode acontecer isso, já aconteceu comigo também, sabe? Eu já vi homens de Deus também falando que aconteceu isso também. Eu sei que talvez ele veio do Brasil e tem um costume no Brasil, né? Que não pode parar no farol vermelho, né? De noite, né? No Brasil parece que é assim que eles falam, né? Então o que eles fazem? Eles não respeitam a farol, né? Então tá de noite, dá aquela olhadinha, não tem ninguém, então tá tudo certo, ninguém está me vendo, mas quem está vendo? Deus. E José, ele valorizava a presença de Deus, ao ponto que em Gênesis 41, 37, o próprio faraó ali também reconheceu, tem alguém como José, onde o Espírito Santo habita nele, ele carregava, ele habitava, sabe, na presença de Deus. E sabe, quando você habita na presença de Deus, é isso que o salmista disse, Davi disse, é isso que Moisés disse, pode acontecer o que for, você será protegido. Parece ser injustiçado, né? Parece por um tempo que está fora do lugar, que Deus perdeu o controle. Não, se você está na presença de Deus, tudo vai acontecer no momento certo. Amém? E a gente pode descansar. O problema é se a gente não valoriza a presença de Deus. E eu e você, nós sabemos, o seu pé está, não só o pé, mas todo o corpo, está dentro da presença de Deus, ou está como aquelas piadas sem graça. Eu já não sei contar piada, né? E aí tem aquelas piadas sem graça que fala assim, o crente Raimundo. Como é que é? É um pé na igreja e um pé no mundo, né? Nada a ver, né, gente? Né? Então, a pessoa não está na sombra do Altinho, é tão sem graça o negócio. Então, você não está na casa do Altinho, você não está na presença de Deus, você está meio a meio. E o pastor Eduardo, uma vez, acho que foi no pós-encontro, ou foi lá no não sei aonde, que falou que eu já contei essa história 1000 vezes, né, sobre o muro. Né? Todo mundo já conhece. Quem conhece a história do muro aqui? Metade da igreja, então vai ouvir mais uma vez. Acontece que o crente, ele estava em cima do muro ali, de um lado estavam os anjos e seus demônios, falando assim, quer dizer, falando não, ele estava só ali, tomando uma água de coco e estava tudo certo. E do lado de cá estava Jesus e seus anjos, vem para cá, vem para cá. E aquele crente ali em cima do muro, ele olhava, nossa, mas por que estou aqui em cima do muro, né? Satanás ali, o diabo, ele nem está me chamando, e aqui Jesus, seus anjos, está me chamando. E aí ele teve a infelicidade de perguntar para o diabo ali, mas por que acontece isso? Jesus está me chamando, e você? Por que não me chama? Aí o diabo falou o quê? O muro é meu. O muro é meu. Pessoa que fica ainda... não decide estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Então Satanás está tranquilo, porque nesse lugar ainda de coração dividido, é um lugar que não tem proteção de Deus. É no lugar onde ele como um leão, ele não é um leão, mas como um leão, ele anda ao nosso derredor, bramando, querendo, procurando quem o possa tragar.
Mas se nós estamos sujeitos a Deus, então Ele pode rodear, mas porque ao nosso redor, quem está? Os anjos de Deus. Ao nosso redor, tem guardas ao nosso redor, nós estamos protegidos. Então é essa confiança que eu e você precisa ter quando nós lemos esses salmos. Para a gente quase finalizar, tem pessoas como Jonas, que está lá em Jonas capítulo 1, verso 1 ao 3. Jonas, ele não honrou a presença de Deus, ele fugiu da presença de Deus, né? Está aqui a palavra de Deus bem clara, falando que Jonas, ele fugiu, lá no verso 3, na parte B, ele fugiu para longe da presença de Deus. Fugiu. Tem gente que está fugindo da presença de Deus. Deus está chamando, mas queremos ir para outro caminho. Como também tem uma outra pessoa que a gente leu ali, onde Davi trouxe a arca de Deus, a presença de Deus, honrando a presença de Deus. Existia uma mulher ali em cima, que estava ali, olhando e não valorizando. Sabe, falando, o que Davi está fazendo ali? Se despindo ali, bailando, dançando ali com a arca. Ela ficou com vergonha daquilo. Ficou com vergonha do seu marido estar fazendo aquilo na presença de Deus. Não sei você, né? Tem às vezes, o seu cônjuge, ela se expressa mais a Deus de uma forma mais assim, e tem marido que fica com vergonha, ou tem esposa que fala, nossa, que exagero, para que isso? Sabe? Não, a gente precisa se entregar na presença de Deus. Deus honra isso, porque, sabe, tem gente que está valorizando a presença de Deus. Tem gente que aqui no louvor, assim, eu até lembro no pós-encontro, né, eu até falei depois para quem, eu estava lá em cima observando ali, estamos aqui adorando a presença de Deus, amém? Estamos aqui, glória a Deus, mas tinha alguém que estava ali assim, ó, sabe? Nossa, com todo ser ali, eu olhei de costas assim, quem que é aquela que está ali? Chamou minha atenção, tipo assim, meu Deus, está adorando de uma forma, se chamou minha atenção, quanto mais a atenção de Deus ali também, né? E aí eu fui ver, é a Kemi. A Kemi não espera para adorar aqui em cima, ela está aqui embaixo também adorando, em qualquer lugar, está adorando, e glória a Deus por isso, sabe? Honrando essa presença. É claro que nós temos temperamentos diferentes, talvez alguns estão adorando, mas com todo o coração, mas eu e você sabe, se a gente está querendo estar na presença de Deus adorando, ou está aqui louvando e falando, eu não vejo a hora de acabar, né? Não. E ainda que a gente tem 30 minutinhos de louvor só. Antigamente era 1 hora, tá? E hoje a gente compactou um pouquinho para meia hora. E sabe, ontem a gente subiu um monte lá para orar também, foi maravilhoso. Ficamos lá, só com o violão lá, adorando e orando. Gente, é isso aí, não tem tempo. E vamos fluindo. E sabe o que aconteceu com Mical? Ela não valorizou a presença de Deus, ela se tornou estéril. Para o resto da sua vida. Esterilidade fala de você não frutificar mais. Tudo se secou. Porque ela não honrou a presença de Deus. Porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Até quando, né, nós, igreja, vamos ficar ainda para o lado de fora? A porta está aberta para nós acessarmos a presença de Deus por meio de Jesus. Mas nós temos essa escolha. E que em nome de Jesus, que não chegue a um ponto que isso aconteceu com Davi, ele pecou, mas quando ele pecou, ele já entendeu que ele saiu de um lugar de proteção. E sabe quando você está fora de proteção, você não se sente desprotegido, né? Você fica com medo. É tão interessante, por exemplo, eu não gosto muito de moto. Eu gosto é bonito moto para outros, mas para mim não. Porque eu sinto tão desprotegido, né? Porque se você cair já era, não tem proteção, parece, né? É o que eu sinto, né? Tem gente que já, né? Eu vi, tem gente que acidentou aí, mas está tudo certo e vida que segue, né? Tem pessoas corajosas. Mas você não está protegido. Agora no carro parece que você tem um pouquinho mais de proteção. Essa sensação, quanto mais de um carro, você está na presença de Deus. Tem muralhas de fogo ao seu redor. Você pode não ver, né? Tem anjos ao seu redor. Mas eu preciso estar na casa do Senhor, no lugar de proteção. Então, quando Davi peca, ele sentiu aquela desprotegido, começou a ter medo, e aí foi quando ele falou, não, eu preciso voltar. Senhor, não me retires da tua presença. Não me retires da tua presença. E não retires de mim
o teu Espírito Santo. Agora, com Sansão, ele não valorizou. Ele falou assim, tá tudo bem, eu pequei, eu quis casar com uma mulher que não é do nosso povo, e tá tudo bem, eu pequei, decidi casar, mesmo meus pais falando que não, eu continuo e tá tudo certo, eu não morri, eu tô tudo em paz ainda, não mudou nada. Então tá tudo certo, vida que segue. Então a pessoa continua ali como Sansão, né, fazendo coisas que desagradavam a Deus, e vida que segue, porque ainda havia uma misericórdia sobre a vida dele, né? Porque quando inimigos se levantavam, ainda ele tinha força. Mas chegou um dado momento em Juízes 16, verso 20, que chegou um momento onde ele foi tentar se reerguer novamente, quando inimigos se levantaram, e no verso 20 diz assim, mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele já estava fora da presença de Deus. Ele já estava completamente fora, e o Espírito Santo, a unção que estava sobre a vida dele, já não estava mais. Porque vai negligenciando, vai dando corda, e vai dando passo, e vai dando passo, um abismo chama outro abismo, até o momento onde aquela força que você tinha já não tem mais. Porque é tanto tempo longe da presença de Deus, que daí você quer buscar aquela força e não tem mais. É real ou não, irmãos? É real. Só que pela misericórdia de Deus ainda, lá em Hebreus 11, Sansão é contado como um dos heróis ainda da fé. Porque nos últimos momentos, ainda ele clamou ao Senhor, ele rogou misericórdia. Ele rogou misericórdia ao Senhor, falando, por favor, eu sei que eu pequei, mas se for possível, volte novamente a força em mim, porque eu quero cumprir com o meu chamado, que é destruir os filisteus. E no último momento, então, veio novamente. E é isso que pode acontecer na minha e na sua vida. Talvez você se sente sem forças já, mas a força não de Sansão, né? Mas a força de Deus pode vir novamente e te levar para esse lugar de proteção. Amém? Então, que lugar a gente se enquadra, né? Em que lugar? Davi e Moisés, ele habitava na presença de Deus, honrava a presença de Deus. Mical não, Sansão não, Jonas fugiu, mas eu e você temos uma escolha hoje. Maria escolheu a melhor parte. João 15:5 fala, Jesus falando bem claro, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se vocês, às vezes, seguem algumas coisas assim, mas tem um artista japonês aí que se suicidou, né? Recentemente aí, e é um artista que era muito famoso, então ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele casou, então até aí está tudo bem. Ele teve filhos também, então tem tudo que o mundo pode oferecer. Mas para não bastar tudo isso, alguém conhece talvez a história desse artista? Eu não conheço, mas só vi bem por cima. Ainda era vazio. E o que ele fez? Ele decidiu virar mulher. E mesmo assim, você vê vazio. Chegou o momento que ele se suicidou. Você vê que ele tentou de todas as formas preencher. Ele tentou de todas as formas ser aceito. Ele tentou de todas as formas ter esse lugar de proteção, de preenchimento da sua vida. Ele não teve isso. E quantos ao nosso redor? Essa japonesa que o Jair de Samara testemunhou, ela está cheia da presença de Deus. Para ela, Jesus é tudo. Para ela não quer perder domingo, porque ela quer estar na presença de Deus. Ela não quer perder culto de oração, porque ela quer estar na presença de Deus. Ela não quer perder célula, porque ela quer estar na presença de Deus. Porque ela não apenas ela quer estar. Eu lembro até reuniões que a gente fez, reuniões de líderes, reunião de obreiros. E às vezes eu já ouvi perguntas, é para mim estar? Não, não é para você estar, é para você querer estar. E tudo muda, quando eu quero estar nesse lugar. Amém? Quantos querem estar na presença de Deus? Eu quero encerrar aqui com uma imagem de uma declaração de Charles Spurgeon.
porque ele também entendeu isso. E ele fez uma declaração que diz assim: quem faz de Jesus seu tudo, acha tudo em Jesus. Quem faz tudo de Jesus, quem faz de Jesus seu tudo, acha tudo em Jesus. Ele é suficiente. É o que tem falado desde o início do culto aqui. Ele é suficiente. Eu quero dar oportunidade para você hoje, para todos nós. Eu até fiz questão de colocar um louvor hoje lá, porque todos nós aqui do louvor, eu sei que sim, nós servimos com os instrumentos, mas eu queria que todos nós tivéssemos liberdade para não se preocupar com nada, a não ser, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero passar pela porta, Jesus é a porta, e eu quero habitar agora. Eu não quero ser um turista, eu quero habitar nesse lugar em Deus. E uma outra declaração, não sei se foi Charles Spurgeon que disse, mas ele disse: você pode ter tudo nesse mundo, mas se Jesus não for seu tudo, nada será o bastante. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se Jesus não for o seu tudo, nada será o bastante. E eu quero te dizer uma coisa, como Davi ele disse: uma coisa peço ao Senhor. Não é duas e não é três, é uma coisa só. Convido você a se colocar em pé, e se você quiser ter liberdade e quiser vir aqui à frente, você tem liberdade. Mas eu vou soltar uma canção, e eu queria que, não é um pastor que vai puxar e vai forçar você, não é o seu pai, não é a sua mãe, mas todos nós que temos que tomar uma decisão, como Maria. Jesus ele disse: Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. E Marta, se desliga, porque uma coisa é necessária. Pode soltar a canção? Está ali no computador. Aquela canção que diz: eu só quero tua presença. Amém? É você e Deus então. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ter mais liberdade, vir aqui à frente. Mas existe um lugar em Deus, onde nós passamos pela porta, e sobre nós vem um manto de proteção, sobre nós vem um manto de amor, de paz. Pode aumentar. Vem uma convicção, uma certeza de provisão, de paz, de segurança. Você pode estar em Okinawa, você pode estar em qualquer outro lugar bonito desse mundo, e se não tiver a presença de Deus, tudo é vazio. Uma coisa é necessária. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. A gente fala para fechar os olhos, não é porque é uma regra, mas é para você não dispersar. Mas nesse lugar, você contempla a bondade do Senhor. Eu quero convidar você a não apenas estar na presença de Deus, mas querer estar na presença de Deus, querer habitar com o Senhor. Oh Senhor, Jesus é o anfitrião, e quando você decide entrar na casa dele, na presença dele, basta, é suficiente. Se você, como Sansão, você sente que a presença de Deus já não está em você, clame ao Senhor. Clame ao Senhor com sinceridade.
clame ao Senhor com todo o coração. E Ele virá. E Ele virá, porque se você está aqui, se você está vivo, é porque há esperança ainda. Se você veio aqui, é porque há esperança. Senhor, será que você pode dizer isso? Senhor, eu quero estar na Tua presença. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Essa canção é tão profética, é tão profunda. Quando nós entendemos esse costume de habitar na casa de Deus. Ah, Senhor. Sim, vamos, igreja. Atrai a presença de Deus. Acesse esse lugar em Deus. Acesse esse lugar em Deus, onde um manto de provisão vem sobre a tua vida, onde um manto de proteção vem sobre a tua vida. Você é protegido. Você é protegido. Você é protegido. Você é protegido quando você está na casa de Deus. A quem terei medo? O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus se levantarem contra mim, é eles que tropeçarão. Ainda que um exército se levante contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. Aleluia! Aleluia! Faça dessa canção a sua oração. Eu não quero mais sair daqui. É um prazer, é um privilégio. É um privilégio estar na tua casa. É um privilégio. Aleluia. Esse lugar não tem dinheiro que compre. Não tem lugar que satisfaz. Não tem bens materiais que satisfaz esse lugar. Na presença, na presença. Você pode dizer isso. Eu não vou pedir nada. É só uma coisa que eu quero, Senhor. Se acabar a canção, coloca mais uma vez. Porque você precisa acessar esse lugar, irmãos. Se você tem medo no seu coração ainda do futuro, ou medo, temor ainda no seu coração, é porque você precisa acessar esse lugar em Deus. Sabe, se ainda há aquela ansiedade que tira da presença, tira a paz, não. Existe um lugar que há uma paz que excede todo entendimento, que é na presença de Deus. Quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
conhece esse lugar, irmãos. Eu quero esticar um pouquinho mais a igreja. Vamos, igreja. Esse lugar é acessível. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Mas existem ladrões e salteadores que não entram pela porta. O que a presença traz? A presença te traz paz, alegria. E às vezes você quer a presença, mas você não quer entrar pela porta que é Jesus. Às vezes você está querendo entrar pelos fundos e só se beneficiar da presença. Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você já entrou na presença de Deus, você já participou e você já experimentou da presença de Deus. Muitos de nós já experimentamos, mas nós saímos da presença dEle. E muitos de nós pisamos no limiar. Sabe o que está correndo no limiar? O anfitrião, ele sacrificava um animal para honrar o seu convidado. Pisar naquele limiar significava desonrar o anfitrião. Jesus, Ele não ofereceu um animal para você. Jesus, Ele derramou o seu próprio sangue por você. E Jesus derramou o seu sangue no limiar. O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã: pare de brincar de ser crente. Pare de desonrar o sangue de Jesus. Pare de entrar na presença dEle e se beneficiar de tudo que Ele te dá e depois sair pisando no limiar, pisando naquilo que Ele te deu, a salvação. Pare de fazer sofrer o meu mestre, o meu amado, o meu Senhor. Se você não ama Ele, eu amo. E Ele fala: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, porque eu sou o bom pastor. Agora eu quero te dizer: você quer fazer parte desse rebanho? Você quer fazer parte do rebanho de Jesus? Pare de entrar pela porta dos fundos. Você não é ladrão e salteador. Entre pela porta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E as minhas ovelhas entram pela porta. Começa agora. Entre agora pela porta, Jesus. Jesus, eu estou te oferecendo Jesus. Jesus. Sabe o que é entrar pelas portas do fundo? Às vezes é pelas tuas obras. Você está achando que as obras te salvam? Não, as obras não te salvam. Não é o que você faz para Jesus, é o que Ele fez por você. Para de querer merecer a presença. Entra pela porta. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque a glória dEle Ele não divide com ninguém. Não saia da presença. Não pise no limiar. Valorize Jesus. Jesus derramou sangue por você. Quando você entende isso, você fala: não quero mais sair daqui. Eu te amo, Jesus. Me deixa morar. Me deixa morar. Me deixa morar aqui, Jesus. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair. Eu não vou sair daqui. Jesus já morreu por mim. O sacrifício dele foi perfeito.
E eu não vou desperdiçar o sacrifício dele, a proteção dele, a salvação. Eu não preciso pedir nada, porque eu já tenho tudo. Eu tenho Jesus. O que me basta. Eu não preciso de mais nada.